Uma coisa importante para eu te dizer é que esse é o capítulo 7 do livro da pastora Márcia, Criação de Filhos. Amém? Amém. O capítulo 8, ele fala como lidar com a desobediência do seu filho. Então, primeiro nós vamos falar da questão da disciplina da correção. E vai ter um capítulo onde a gente vai abordar o quê? Como lidar com a desobediência numa questão específica. Mas você já está habilitado, já está capacitado. Eu tenho que avisar para os irmãos também que essa semana que vem, a próxima aula, não vai ter porque eu vou viajar. E aí nós vamos ter mais duas aulas e o meu planejamento é que a gente termine em agosto, faça a nossa formatura em agosto. Tá bom, irmãos? Glória a Deus? Ótimo. Então, voltando aqui. Então, esse é a aula, nossa quarta aula, aula 4, e nós estamos abordando o capítulo 7, da apostila da pastora Márcia, que é a correção e a disciplina. O objetivo desse curso é lhe dar forças. Então, eu não aceito que você saia daqui esgotado, né? Eu só aceito você sair daqui renovado na sua fé. Especialmente com uma esperança inabalável. Irmãos, a disciplina, a correção, a instrução, ela se torna muito facilitada quando possuímos uma esperança inabalável dentro de mim, que Deus é poderoso para fazer aquilo que eu não consigo fazer. E me capacitar a ir além de mim mesmo. Essa é a única opção que nós temos para educar filhos que possam fazer parte do reino e expressar a glória de Deus. Porque se eu começar a duvidar e retroceder, e me amedrontar e me apequenar, eu não vou conseguir fazer a tarefa que Deus tem para mim, sendo que existe provisão para eu fazer. Então é importante você entrar no quarto e orar a Deus sobre coisas específicas que você precisa como vitaminas espirituais para cumprir a função que você deve cumprir. Então, você fala para mim assim, pastor, mas pastor faz isso ou não? Eu volto a pergunta para você, o que você acha que o pastor faz quando ele está diante de uma situação que ele não consegue prevalecer contra ela? É exatamente isso que ele faz. Então, ser um bom pai, na verdade, é a capacitação que você precisa para ser um bom funcionário, para ser um bom empresário, para ser um bom cristão, para ser um bom pastor, para ser uma boa mãe, uma boa esposa. É essa capacitação. Então, às vezes a pessoa fala, não, eu quero fugir de ser pai, não quero nada com a paternidade, pois é a paternidade que Deus usa como instrumento. E se você não vencer na paternidade, se você não encontrar provisão para essa vitória, e as outras áreas? Não tem como fugir, querido. Não tem como fugir. Como você vai ser um bom funcionário? Como você vai ser uma pessoa que expressa a glória de Deus se você não tiver uma esperança inabalável dentro de você? Por isso que eu amo isso aí. Eu amo porque isso é o que Deus me dá para fazer. Amém? Amém. Nos momentos da contradição é isso que precisa prevalecer. Fé, esperança, amor, são esses elementos que nós usamos para disciplinar, para educar, para instruir. Sim ou não? Sim. Amém? Tem coisa melhor que isso? Formar ter consciência de que, embora aquela criança possa fazer e falar o que for, eu tenho uma esperança inabalável que ela é membro do reino de Deus e aponta para Cristo. Então isso é o curso da vida dela, e esse é o meu curso. E ela não vai sair desse curso. Glória a Deus, amém? Então esse curso ele te dá essa vitalidade espiritual, essa capacitação espiritual. Vem para você, por revelação. Então você está aqui, irmãos, para ir além daquelas teorias lá, sabe? Um monte de teoria, o que faz, o que não faz. Não. É o Espírito Santo que te dá. Então, sobre esse tema de correção, disciplina, nós agora vamos vê-lo de vários ângulos.
e procurar termos um esclarecimento melhor da parte de Deus. Então eu volto na questão anterior, porque nós fizemos ali uma introdução, né? Lembra que a gente estava fazendo a introdução? Agora é matéria mesmo. Mas então, lá na matéria tem lá Provérbios 22:6. Nós vamos abordar esse Provérbios agora da perspectiva do ensinar. Do ensinar. Nós abordamos a perspectiva do caminhar, né? Do curso. Sim ou não? Sim. Agora nós vamos ver da perspectiva do ensinar. No Provérbio fala ensina. Aonde está a provisão para esse ensina, se está no imperativo? Nele, na vida dele, que habita em mim. Agora, esse ensina tem como referencial Cristo. Então, o que eu ensino? Cristo. É isso que eu ensino. Ele é o referencial. O que ele fez, o que ele não fez, como ele agiu, como ele pensou, como ele se portou. Então, é isso que eu ensino. É esse caminho que é Cristo que eu ensino. O meu referencial de educação é Cristo, irmãos. Por isso que essa educação, a educação no reino de Deus, ela é a mais poderosa de todas as educações. Porque não existiu nenhum ser como Cristo. E eu estou formando um debaixo de mim. Amém? Estou formando um pequeno Cristo comigo, que está debaixo daqui, ó. Ele anda comigo, o meu filho, eu estou formando ele para ser um cristão. Para ser um cidadão do reino. Olha que legal. Então você fala, pastor, mas como assim? Existe poder para fazer isso? Provisão para fazer isso? É como se alguém falasse para você, ó, o seguinte, você quer seu filho em Harvard? Fica tranquilo, eu vou pagar. Pronto. Eu já estou com ele aqui sabendo que ele vai formar nessa faculdade. Olha que legal. É só um referencial, né? Não existem possibilidades para isso. Mas é só um referencial. Então, qual caminho a criança deve tomar? Que caminho ela não deve se afastar? Pastor, eu estou educando, estou com uma dúvida. Acabei agora, estou com uma dúvida. Qual caminho meu filho deve trilhar e qual caminho ele não pode se afastar, ou ele deve se afastar? Qual caminho? Amém? Mas e eu, pastor? Eu também. Então, quer dizer que quando eu estiver fazendo as coisas do meu dia a dia, o que eu estou fazendo? Expressando Cristo. Então, tem um testemunho, irmãos, que está gravado no DVD quando eu fiz 25 anos de casado. Um testemunho que meu filho deu para mim quando eu fiz 25 anos de casado, ele estava lá, e ele falou, pai, você é a pessoa que mais parece com Cristo que eu conheço. Então está gravado no DVD esse testemunho. Então, irmão, se eu sou um cara cheio de fragilidades, cheio de fraqueza, todo probleminha, imagina você que tem o que eu falo de você? Tem esse coração generoso, tem essa mente prodigiosa, essa estrutura tão bela que Cristo formou, amém? Então, irmãos, é muito importante o caminho que a criança deve tomar e o caminho que ela não deve se afastar. Porque a sua educação, a sua disciplina é pautada nisso. Exatamente isso que você faz. O tempo todo o tempo, sempre, constantemente, é o que você faz. Então, nós estamos abordando agora sobre o prisma do quê? Do ensinar, do instruir, amém, irmãos? Então lá, ó, Provérbios, instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer não se desviará. Ali é ensinar, mas agora está falando o que em vermelho? Instruir. E o que eu faço na disciplina primordialmente, pastor? Eu ensino, eu instruo. Eu ensino, eu instruo. Tem mais passos? Tem, nós vamos ver mais para frente. Então, quais objetivos temos para a nossa educação? Instrua a criança segundo os objetivos, digo objetivos, que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então, irmãos, a nossa disciplina, a nossa educação, ela tem objetivos claros, específicos da parte de Deus.
Então, o grande problema de educar é não saber para que eu estou educando. É não saber o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Ah, não, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Não, eu sento o pau aqui, eu refresco ali, eu faço isso, não faço aquilo. Então, a questão de instruir, ela é conectada com o quê? Objetivo. Percebeu ou não? Sim ou não? Então, isso é fundamental. O livro não vai te ensinar isso. O professor não vai te ensinar isso. Só Deus vai te ensinar isso. Só Ele. Só Ele. Então, Provérbios 22, ele fala ensina. Depois fala instrui. E depois ele fala instrui, ensina, debaixo de objetivos. Então, são esses objetivos que são criados por Deus dentro de você, que está baseado na sua fé, na esperança, que vai fazer de você um educador que se aproxima da perfeição que Cristo quer. Isso inabalável, construído dentro de você, lá dentro no fundo, queimando dentro de você. Então eu instruo com base nos objetivos. Desses objetivos é que ele não se afasta. Pastor, quer dizer que enquanto uma pessoa afeta a identidade do seu filho, ele está criando um objetivo para o seu filho. Você, menino, uma vez eu vi um testemunho de um garoto que pegou um biscoito. E aí a mãe dele virou e falou, você é um ladrão. Que objetivo que ela acabou de criar para esse filho? Qual o objetivo que ela criou? Qual a esperança que ela criou nele? Porque ela atingiu a identidade. Então muitas pessoas, elas às vezes têm restrições contra a disciplina física, e aqui eu não vou entrar nisso, mas a disciplina moral, o que afeta moralmente, é mais poderoso do que afeta o corpo da criança. E você criou um caminho para ela agora. É o seu objetivo que ela seja um ladrão, sim ou não? Não. Então não pronuncie essa palavra. Não manifeste, não dê corpo a uma fé que pode entrar no coração da criança e ponto. Ela creu naquilo, tomou posse daquilo e vai avançar em cima daquilo. Quem criou esse objetivo, esse destino, essa identidade? O Pai. Pode ser quebrado por Cristo? Claro que pode. Mas, em princípio, eu não quero fazer uma obra inútil, né, irmãos? Eu estou aqui para fazer uma obra o quê? Útil. Eu quero instruir, eu quero edificar e educar de acordo com os objetivos que Cristo tem. E Cristo não tem o objetivo que ele seja ladrão, coisa nenhuma. Então, de que eu devo me afastar na minha educação, pastor? Desse tipo de coisa. Amém, irmãos? Então, tenha objetivos claros e flagrantes, intensos, dentro do seu coração para educar. E permaneça nele, porque isso vem de Deus do céu. Então, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Então, ensinar, o que significa ensinar? É ficar atrás da criança continuamente. Ficar atrás dela. É uma tarefa diária e constante que o pai deve repetir a informação ou a conduta continuamente, até que a criança tenha maturidade suficiente para fazer sozinha. Esse é o modelo, irmãos. Os coaches, eles estão trabalhando esse modelo. Os coaches, você vai lá fazer um curso de empresa lá, ele fala assim, o que você faz com o seu funcionário? Chega para ele e fala, olha, a visão da empresa é essa, você deve fazer isso e isso, ele descansa o coração e vai embora. Não, você deve repetir para ele constantemente, de várias formas, os objetivos da empresa. Então, um bom coach, ele está fazendo o quê? Ensinando o cara como se fosse um filho dele. Está ganhando dinheiro, muito dinheiro, para ensinar o que a Bíblia traz para nós como revelação. As empresas, a moderna liderança, está ensinando coisa que tem na Bíblia. Amém? Então, a Bíblia está dizendo que ensinar significa o quê? Repetir e ficar atrás continuamente. Então, qual é o bom patrão? Aquele que fica atrás do funcionário continuamente, instruindo ele, orientando ele, direcionando ele no curso da empresa, com os valores da empresa. Pastor, acabei de aprender a ser empresário. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, você vai passar a informação até que a criança tenha maturidade para fazer. Ah, mas eu já falei 10 vezes, agora eu vou bater em você. Mas você checou se ela tem maturidade já para fazer? Não, pastor, não interessa. Eu falei 10 vezes, a 11ª, desce o sarrafo. Então, que tipo de educação é essa?
Não, mas essa foi a educação que eu recebi, pastor. Eu sei, mas ela não cumpre os objetivos que deveria cumprir. Amém? Aleluia. Então, essa avaliação é muito importante, irmãos. A criança consegue fazer sozinha? Não, já devia conseguir. Já devia conseguir. Então, disciplina é treinamento constante, né? Então, qual que é o grande problema, então, da educação? Falta de continuidade, falta de perseverança. A pessoa começa a educar e ela não continua mais, ela cansa, ela muda de foco, ela faz outra coisa, ela julga que aquilo já está feito, já devia estar pronto, ela abandona aquilo ali e deixa correr sozinha, corre frouxo, deixa para lá. Esse é o grande problema. Mas por que os pais sobrenaturais não sofrem desse problema? Porque existe uma perseverança do ágape de Deus que habita dentro de você. Ela habita aí. Você não precisa fazer força, não, já está aí. Só precisa crer. Amém? Ô, glória. Então, vamos avançar, né? Então, uma criança que procura obedecer é uma criança protegida. Porque em todos os lugares da sociedade existem regras. Sim ou não? Sim. Pastor, mas regra não é lei? Ou é regra é graça? Então, nós obtemos graça suficiente para cumprir a regra. Amém? Não deixamos a regra de lado. Nós temos graça para cumprir. Aleluia. E seu filho vai encontrar graça para ele cumprir a regra. E se ele comparar a sua casa com a do vizinho, que não tem regra, diga que a sua casa tem regra. Amém? O amor é firme. Qual a diferença, irmãos? Vamos lá, qual a diferença de uma bactéria para um anticorpo? Eu falei isso aqui numa aula passada, né? O anticorpo, ele cumpre as regras de quem? O corpo. E a bactéria? Cumpre ou não? Não, a bactéria é um ser bem protegido, assim, você senta antibiótico nela para acabar com ela. Pastor, eu não estou criando bactéria para ser arrebentada pelo mundo porque não consegue cumprir regra. Entendeu ou não? Guarda isso. Você não está criando uma bactéria, um tipo de bactéria, uma metáfora de bactéria. Você está criando um anticorpo que segue as regras do corpo, protege o corpo. Isso é proteção para o seu filho. Na medida que ele cumpre as regras, ele está sendo protegido. Não, pastor, eu não gosto de regra. Sim, mas em todo lugar tem regra. E se ele cumprir as regras na sua casa, ele vai chegar em qualquer lugar na igreja e vai procurar regra. Onde que está a regra para eu seguir, para eu obedecer? Esse é o objetivo da educação, irmãos. Então, as regras, elas precisam existir na sua casa. E ser bem clara. Não, pastor, eu detesto a minha esposa, ela vive pondo regra em mim. Eu odeio essa mulher, eu quero separar dessa mulher, porque só vive colocando regra. Olha aí. É interessante, né? Não, esse marido cheio de regra aí. Pois é. Regra para aquilo, tem que estudar, não sei o quê. Eu não quero estudar não, mas a regra é o quê? Estudar. Mas nem eu cumpro, imagina meu filho. Então, reino de Deus tem regras. E nós temos graça para cumprir as regras, amém? Mas lembre-se que a melhor instrução é o quê? Quem falou aí? Aleluia, obrigado. Então, os pais, pela graça, conseguem praticar e ensinar. Eles conseguem praticar as regras e ensinar. Apareceu uma regra, opa, que bom, apareceu uma regra, deixa eu cumprir. Pastor, misericórdia, que isso, irmão? Espírito de rebeldia. Ele não faz parte do reino de Deus. Pastor, mas a rebeldia vive em mim, ela está aqui, eu não consigo segurar. Pois é, irmãos, isso é uma constatação. Mas como é que você vai ensinar um espírito de rebeldia? Eu não compro nada, não sei o que, só bicho grilo. O reino de Deus não funciona assim. E aí o sujeito briga com a pessoa que está querendo construir. E fala, não, isso é arbitrário. Irmãos, o reino de Deus tem regras. A sua casa precisa ter regra. Na empresa tem regra. Lá no quartel tem regra. Tudo que é lugar tem regra. Então, o seu filho precisa aprender a cumprir as regras. E você também, eu também. A não ser regra absurda. Eu não estou argumentando com exceção, né, irmãos? A gente argumenta com a regra, não com a exceção.
Tem muita regra, vamos embora, né? Amém? Mas é um fato, vamos avançar. Então, a vara, eu não vou entrar nisso agora, cabe a você decidir ou não, nós vamos entrar depois. Mas o provérbio fala, a vara e a disciplina, esse é meu foco, disciplina, dão o que para a criança? Como é que vai ter disciplina se não tem regra nenhuma? Então, a disciplina dá o que para a criança? Qual é o meu objetivo na criação? Uma criança sábia. Mas a criança entrega a si mesma, vem envergonhar a sua mãe. A criança já tem dentro de si a predisposição para a obstinação. Ela já está dentro dela, ela não quer cumprir nada, fazer nada, não quer saber disso. Já está lá dentro. Mas e dentro de você tem o quê? Uma fé inabalável, uma esperança construída em Deus. Que vai confrontar tudo isso. Como? Pelo seu procedimento. Amém, irmãos? Então, a criança, a maioria das crianças hoje, elas estão entregues a si mesmas. Faz o que você quiser. O que é melhor para fazer? Faz aí. E se vire, dá teu jeito, assim, sem disciplina, sem orientação, sem instrução. E muitas pessoas reivindicam aquilo que elas não ensinaram. E é mais grave ainda. Então, o resultado da boa disciplina, qual é o resultado da boa disciplina? Diga para mim. Obediência. Você sabe que está praticando boa disciplina? Pastor, o que é disciplina? É ensinar, instruir, corrigir. Isso é boa disciplina. Então você está praticando a boa disciplina. Como eu faço disciplina, pastor? Repetição de conduta, de orientação, comportamento. Então, quando seu filho está obedecendo, você sabe que está praticando boa disciplina. Lembre-se, antes de obedecer, vem o que, irmãos? Instruir. Olha, você vai sair de casa, lá é assim, assim, assim que funciona. Você está instruindo, amém? Ah, não, pastor, eu não gosto disso, o negócio me cansa. Mas como é que você vai ter uma boa resposta se não tem nada que era para fazer? Então, as instruções incluem também as consequências, que é uma palavra-chave. Chave. Todo mundo que tem livre-arbítrio nessa terra tem consequências, irmãos. A possibilidade de exercer o livre-arbítrio é a possibilidade de ter consequências. Só que as pessoas querem ensinar e instruir as crianças tirando as consequências. Consequência não. Ah, ele fez tal coisa, não vai. Vai lá na escola, não tem consequência, não pode e tal, mas a possibilidade de existir o livre-arbítrio envolve consequências. E uma das grandes formas de você educar é trazer a consequência. Ah, pastor, não consigo fazer isso, eu choro. Eu não consigo. Pois é, eu comprei um brinquedinho para o meu filho, ele era cheio de pecinhas. E eu falei para ele, esse brinquedo é para você brincar dia tal, x assim, com seus coleguinhas, você vai montar, assim, dei toda a orientação. Falei para ele, você vai carregar o brinquedo, você só não pode abrir o brinquedo e tirar as pecinhas. Por quê? Porque se uma pecinha cair, não monta o brinquedo, quebra a cabeça, caiu a peça, não monta mais. Irmãos, uma coisa interessante é aquilo que nós falamos. Reino agora ou reino vindouro? Prazer agora ou espera para ter o prazer no momento certo? Então, as consequências de você antecipar o prazer ou antecipar as coisas é que gerou tantos problemas aí na sociedade. Então, eles fizeram um estudo do marshmallow. Eles pegaram 10 crianças, colocaram numa sala 10 marshmallows e falaram para as crianças, daqui 1 hora eu vou voltar. A criança que não comeu um marshmallow vai ganhar 2. Ao invés de um, você vai comer 2. O que é isso? Regra, disciplina, sim ou não? Pois então, eles avaliaram que daquelas 10 crianças, uma quantidade de crianças comeu o marshmallow. Não aguentou 1 hora, foi lá e comeu. E uma certa quantidade segurou e ganhou 2. Os que seguraram e ganharam 2, eles acompanharam 30 anos para frente, foram os mais bem-sucedidos. Os mais bem-sucedidos foram os que não comeram marshmallow e esperaram para comer o marshmallow, quando era para ganhar 2 marshmallows. Empresário, etc. Então, o que eu fiz? Eu peguei o joguinho e falei para ele, ele começou a cavar o joguinho assim, tirar as pecinhas. Quando eu cheguei em casa, estava o joguinho com um buraco assim, já a pecinha caiu, já não estava mais. Eu falei, pois então você não vai brincar com esse brinquedo. Pai, você comprou para brincar. Pois é, eu comprei para você brincar.
Só que eu falei que não era para perder as peças. A partir de agora, o brinquedo vai para cima do armário, que é um lugar que ele não consegue nem de escada, e ele só vai voltar para a sua mão 2 semanas depois, quando já passou o brinquedo. Ele é seu. Vai estar aqui há 2 semanas. O que é isso, irmão? Consequências. A criança precisa entender que existem consequências. Agora, o sujeito pega o brinquedo, eu falei para você, pá, acerta o pau na criança, nem sabe o que aconteceu, mano. Ela nem raciocinou ainda, já tomou uma. De onde veio isso? Não sei. O que você ganhou? Sei lá. Então, essas instruções devem ser dadas em casa e fazem parte do dia a dia das crianças. Amém? Então, a disciplina começou... Como começou a disciplina, irmãos? Olha lá, o treinamento, não foi? A primeira coisa que a gente falou da disciplina foi treinamento. Depois, com a instrução, e atinge o seu ápice com a obediência, certo? Sim ou não? Então, a disciplina, ela começa com você sendo um treinador. Irmãos, o pai, hoje, essa palavra treinador, ela é bonita, ela é coach. E o sistema que eles usam é coaching. E a pessoa que é treinada é coach. Tudo bonitinho, né? Pai e filho. Simples. E os caras estão top. Os caras são os top. São os pais, irmão. Amém? E é fantástico. Eu fui lá aprender coach e falei, meu Deus, isso é tudo bíblico isso aí. Não estou dizendo que você vai lá, não. Não estou te indicando, falando isso aí, nada. Estou dizendo que existe, tirado da Bíblia e dá certo. E o cara te trata assim como um filho mesmo. Ele fala, você tem que fazer tal, tal, tal. Vai você não obedecer. Ele devolve o seu dinheiro e manda você embora. Não quer nem saber. É interessante isso aí. Ele fala, você não tem condições para ser meu contigo. Porque você não atinge meta. Tchau. Ah, o que eu faço? Psicólogo, psiquiatra, tudo, vai embora. Mentoreamento, vai embora. Te manda embora. Interessante, né, irmãos? Ou seja, o que é de mais moderno está na sua mão. Você é o que é do seu filho? Não fala coach, não, fala treinador. Você é um treinador. Aleluia. Então, começou com o treinamento, depois instrução e atinge seu hábito com a obediência. Isso é ótimo, isso é lindo, é muito bonitinho. Agora, a correção entra quando a criança ignora tudo aquilo que veio antes. Então, disciplina é isso aqui. Corrigir o quê? É quando tudo que você fez falhou. Aí você vai corrigir. Ah, pastor, eu entendi agora. Quer dizer que eu disciplino, deu errado, eu corrijo. Disciplina, deu errado, eu corrijo. Exatamente. Como que eu corrijo? N maneiras. Mas a ideia é essa. Então, a correção entra quando a criança ela faz o quê, irmãos? Ignora. E você está junto, você percebe que ela ignorou aquilo que você falou 150 vezes para ela, ignorou. Não tem hipnose, eu já falei mais de 50 vezes isso. Eu lembro que eu demorei um ano inteirinho, para mudar a pegada do meu filho, do lápis assim para assim. 1 ano eu demorei. 1 ano falando com ele, pega desse jeito, pega desse jeito, pega desse jeito, pega desse jeito, pega desse jeito. Pega desse jeito, pega desse jeito, pega desse jeito. Pastor, mas eu não quero repetir. Para, vai no banheiro e chora. E volta e repete. Amém? Agora ele pega certo. Irmãos, isso é uma prática constante na minha vida. Constantemente eu sou um cara que eu educo as pessoas assim. Até hoje, meu filho, ele passa por esse processo de educação também, só que ele não sabe, é diferente. Eu faço de outra maneira, mas eu educo. Talvez você seja educado e você nem sabe. Que educação é essa? É educação, é repetição. Então, a criança pregar é o que, irmãos? Pregar. O que os irmãos acham que é pregar? Pregar é repetir. Você aprende a ser pastor sendo pai? Sim. Um bom pastor? Sim. Mas é tão simples assim. É. A parte do chorar não é tão bom, mas é. Agora, a correção entra quando a criança ignora tudo. Quando a criança ignora tudo, o que acontece com o pai normalmente? 2 reações inúteis. Ignora, a criança ignorou, ele ignora também. E deixa fazer o que a criança quer.
Ou fica com raiva e usa medidas extremas. Que medidas extremas é essa? Eu deixo para a sua criatividade. Entendeu não? O que eu estou falando para você? Duas coisas a maioria das pessoas fazem. Elas esquecem tudo e partem para medidas extremas. Quais são? Não vamos nem entrar nisso aqui, não dá tempo. Ou ela fala, cansei, deixa esse negócio para lá, entrega a criança a si mesmo. As duas estão erradas. Como que é aquela coisinha do errado? É pé, pé, né? As duas. Pé, pé, está errado. Então, quando a instrução não funciona, o que eu faço então, pastor bendito? Não funciona, a criança desobedece ou apresenta conduta negativa. Pastor, que conduta negativa é essa? Deixa para a sua criatividade. Agora é hora, meu irmão. É hora de dar foco nos objetivos da educação. Quais são os objetivos da educação? Só um: ter uma criança sábia, de bom senso, bom julgamento. Você podia até falar bom coração. Agora é hora de dar foco nos objetivos e reforçar o quê? Valores e princípios. Quais? Propósito da vida dela, identidade dela, vínculo com o amor firme que eu tenho com ela e ela vai ter com as pessoas. Então, que a criança aprenda a pensar de acordo com a palavra de Deus. Esse é o desafio. Pastor, meu desafio não é sentar, borracha o cinto, dar cascudo. Não, esse não é o seu desafio. O seu desafio é que ela pense como Cristo. Amém? Esse é o desafio. Esse é o desafio. E é nesse momento que você vai se valer para poder executar isso, porque você viu que a instrução não deu certo, então agora eu vou agir agora. E agora é minha vez, Deus me capacitou para isso, e sai da minha frente, porque eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer agora. Pastor, o que eu faço? Então, tem várias maneiras, irmãos, não dá tempo de abordar tudo, mas uma delas é reforçar a identidade. Por exemplo, a criança mentiu. Você está criando mentiroso, sim ou não? Não. Eu não estou criando mentiroso. Então eu vou trabalhar com a questão do objetivo que ela teve em mentir. É isso que eu tenho que ganhar e tirar do coração. Amém? Então vamos lá. Não há nada mais importante para fazer do que disciplina dos filhos, porque essas ações vão afetar o curso da vida da criança. Meu Deus, tudo que eu fiz não prosperou, e agora o curso da vida daquele indivíduo que está comigo está caminhando, Titanic está afundando, o que eu faço? É agora que eu vou fazer, e vou ser crente de verdade para fazer. E vou ter criatividade de verdade de Deus para executar a disciplina mesmo. É agora. É agora. Isso o amor ágape de Deus agora vai falar alto, eu vou acessar esse coração, eu vou introjetar aquilo que é a identidade dela. Eu não estou criando mentiroso, eu estou criando uma pessoa para falar a verdade. Mas pastor, ela não tem maturidade para falar a verdade. Eu vou trabalhar essa questão no coração dela. Quem vai fazer isso? Eu! Deus me chamou para isso. Amém? Mas o que o pastor faz no púlpito? Exatamente ipsis litteris isso. Só faz isso. Um bom pastor é um bom pai. Por isso que Deus chamou pai, Abraão pai de multidão. Mas e um bom empresário? Também. E um bom marido? Também. Meu Deus, pastor, a solução para tudo agora é para tudo. Amém, irmão? Glória a Jesus. Então, se eu sei que isso aí vai afetar, eu tenho que entrar agora. Eu tenho que fazer isso agora. Não dá para esperar. Então, disciplinar é o quê? Disciplinar é o quê? Corrigir. Corrigir. Agora, como que eu vou corrigir? O excesso ou a falta de correção, disciplina, ele leva o mesmo resultado, desânimo. Eu vou corrigir de tal maneira que eu não cause desânimo. Então, não irrita o garoto na correção, porque ele vai ficar desanimado também. E a maioria das pessoas, nesse momento, o que ela faz? Ela só consegue, se ela está irritada, ela só consegue irritar. Ela está irritada, só consegue irritar.
É por isso que as pessoas falam que a disciplina é difícil, porque a pessoa fica tem, como aquele amor lá, que fica só pom, irritado, ofendendo. E nós aí, irmãos, isso aí não é correção, isso aí não é disciplina, isso aí não é nada, é inútil. Então o que eu vou fazer? Eu vou reforçar valores, eu vou me voltar para a minha fé, eu vou ativar a minha esperança nesse momento. Então a correção, ela exige o que? Amor, perseverança. Então não aplique correção na hora que você estiver com... O que você faz quando você está com raiva? Deixa com a sua criatividade. Você estará apenas castigando e não corrigindo. A maioria das pessoas só castiga, não corrige nada, não entende nada de correção, não afirma valores, não entende o que se passa, não investiga pensamento, não quer saber da origem, não quer entender, só quer castigar. É por isso que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho, não ensina caminho nenhum, está tudo errado. Ele fala, eu sou crente. Pastor, eu sou crente. Crente. Desculpe, irmãos, eu preciso divertir um pouco também, senão fica muito pesado. Crente crê. Quando você usa a correção para coisas superficiais e não usa para as importantes, fica difícil ser perseverante. Então a mentira está associada ao caráter. Isso é importante. Agora a criança anda suja, derruba. Isso aí não é importante. Entendeu ou não? E aí a pessoa fica corrigindo um monte de picuinha que não é importante. Ela se desgasta, se cansa e não atinge o que é importante, que é a questão do caráter. Essas coisas deixam passar batido. O pastor vai ficar com a minha casa na lambança, não sei o quê. Não sei, mas o mais importante é você não desanimar, não cansar. Então, se atenha a coisas importantes e persevere nisso. Então, a disciplina precisa moldar o quê, irmãos? Disciplina precisa moldar... Eu errei, né? Caráter. E não apenas o seu comportamento. Tudo que afeta o caráter é preciso disciplina e intervenção, até que a criança tenha maturidade. Então, para entender a disciplina, os pais precisam saber a diferença entre castigo e correção. Castigar é simplesmente punir. Não aborda a questão das motivações. O que eu tenho que fazer? Abordar as motivações. Mas eu estou nervoso, pastor. Não quero abordar motivação nenhuma. Eu quero descer a marreta, a martelo de Thor na cabeça desses infelizes. Não é assim que se educa. Pega ele, Justamente. Não é assim que se educa. É importante saber as motivações. Por que essa criança está mentindo? Não, toda vez que ela mentiu, eu dou uma sova. Ela mente, eu dou uma sova. Eu já estou cansado de bater, meu braço nem move mais, de tanto tabudoado que eu estou dando. Quando o castigo é frequente, a criança é apenas punida pelo que ela faz, vai? Isso trata superficialmente com o problema. Diga, eu não vou tratar superficialmente com o problema dos meus filhos. E aonde está a profundidade, pastor? Coração, motivação, o que a criança está pensando. Eu tenho que entrar lá e trazer a revelação do que ela é. Então, o seu filho está lá no videogame jogando, o que você faz? Tira o videogame, quebra o computador, joga o computador pela janela, arranca o teclado. Mas o que essa criança é? Ela é jogadora ou estudante? É estudante. Então, se ela é estudante, ela estuda mais ou joga mais? Estuda mais. Vai pela identidade. Entende por que motivo ela não tem prazer em estudar. Tem alguma matéria que ela gosta? Tem algum fenômeno que aconteceu, que ela se liga? Vai para cima disso aí. Começa a ver coisa de matemática, de português, enfim. Vai trabalhar para ela ter prazer. Vai glorificar a Deus quando ela tirar 10. Irmãos, isso é educação. Amém? Amém. Não, pastor, se tirar abaixo de 6, eu desço a borracha. Desço a borracha. Castigo é uma coisa que não trata com o problema, ele não trata com a causa do problema.
A causa do problema é que a criança não tem prazer naquilo, mas também não tem prazer em bater. Então, nós temos que mudar isso. Deus sempre opera de dentro para fora. Assim o foco deve ser a disciplina e não o castigo. Você entendeu o que é disciplina até aqui? Você entendeu o que é castigo até aqui ou não? Isso é um juízo que temos que fazer. Então a diferença entre o castigo é o coração. Castigo e correção. Qual é a diferença entre o castigo e a correção? Coração. Correção tem coração. Castigo não tem coração. Não, brincadeira. A diferença entre castigo e correção do coração. Então, para lidar com a desobediência dos filhos, os pais devem aplicar métodos certos. Ah, pastor, agora sim, chegou na minha praia. Então, nós estamos falando de disciplina. Agora nós estamos falando de correção. A correção entra quando a disciplina falha. Amém? Sim ou não? Entendeu? Sim. Ok. Então, a correção que vem depois da disciplina, significa que é um remédio. Então, um remédio que serve para dor de garganta, serve também para dor de cabeça? Por que não? Porque o remédio é diferente. Então, a disciplina, ela é única. A correção, ela é variada. A correção, ela tem várias, depende. É um remédio que você está aplicando para uma coisa que você diagnosticou. Amém? Então, exemplo, manter a criança sentada numa cadeira por alguns minutos. Pastor, agora eu vou pegar meu filho, só vou deixar ele sentado no trono lá, já comprei até a cadeirinha, vai ficar 50 horas lá. Não faz nada isso aí. Porque se você for tirar a criança da questão, você tem que entender o seguinte, que é necessário orientar a criança a pensar no que ela fez antes de parar ali. Isso é um exemplo de disciplina. Fala, pastor, essa disciplina é a que eu tenho que fazer? Não, é um exemplo. Qual que é o exemplo? A criança pequenininha está lá batendo no coleguinha, você fala, opa, vai ser lutador de UFC, bate mais. Bata, meu filho, eu criei, foi o que não apanha, é o que bate o que eu criei. Mas esse é o pensamento do reino de Deus, irmão. Não está fora, não é esse curso do seu filho. Então pega ele, remove ele daquele contexto que ele está fazendo um negócio que não tem a ver com o reino. Tira ele daquele contexto, leva ele para outro contexto e faz o quê? Não, agora é minha vez, pastor, quem bate sou eu. Não, instrua. E aí você deixa, pastor, mas eu vou instruir, mas a instrução já falhou. Pois é, por isso que ele vai ficar sentado. É 1 minuto para cada aninho. Cada aninho é 1 minuto. Mas 1 aninho não vai. Não, 1 aninho não vai. 2 aninhos também não vai. 3 aninhos vai. Então, 3 minutinhos para 3 aninhos. Senta aqui 3 minutinhos, meu filho. Ele consegue sentar 3 minutinhos? Consegue. Aí você volta ele de novo para lá, para ver se ele continua batendo ou não. É uma avaliação que você está fazendo. Entendeu? Pastor, tem outros meios? Tem infinitos, mas eu não vou abordar isso agora. Eu estou dando um exemplo de um remédio para uma dor de garganta, um remédio para uma dor de cabeça. Amém? Mas agora não, agora eu já aprendi, pastor. Qualquer problema eu já pego, coloco sentado no banquinho, esqueço, fecho a porta, esqueço lá. Aí já me dá um descanso. Está tudo. Fica aí, garoto. Isso aí não vai produzir aquilo que deve produzir, porque não acessou o teu coração. Vai, põe lá isso, exatamente. Então, outro exemplo. Outro exemplo, a diferença entre castigo e correção, amém, irmãos? Outro exemplo, castigo e correção, são coisas diversas, diferentes. Então, por exemplo, mentir. A criança mentiu que fez a tarefa, quando na verdade ela foi fazer o quê? Brincar. Então é preciso que a criança entenda que a mentira tem o quê? Consequências. E que a mentira não faz parte da identidade dele. Entendeu ou não? Pastor, mas eu nunca falei que não era para mentir. Pois é, mas agora você encontrou a questão. Vamos trabalhar. Outra coisa, quem deve disciplinar? A escola? Não, os pais. E o tempo certo para disciplinar? Na infância. Claro, pastor, mas ela é tão inocente.
Irmãos, a criança nasce com uma coisa intrínseca na vida dele, que é o pecado. Então, ela precisa de disciplina na infância. Então, a disciplina, a necessidade da criança, a idade de 2 a 7 anos é o período ideal para ensinar comportamentos. Nesse período se forma a identidade de caráter. Não deixe para muito tarde. Na infância começam os choques de vontades. Então, o meu reino e o reino de Deus. E a criança ela vai manifestar o reino dela, porque ela acredita que ela é rei daquela circunstância. E o Brasil é um lugar que tem mais crianças reis. Né? Então, a gente já falou sobre isso. Quando a criança se comporta de maneira desrespeitosa, o seu propósito geralmente é checar os seus limites. Então é aí que tem que entrar a regra, o limite. A criança deve perceber que existem limites seguros, os quais ela não deve ultrapassar. Ela deve perceber, mas como é que eu faço para ela perceber? Então, neste momento, a criança se sente segura quando reconhece os limites e percebe a liderança segura do seu pai. Ela percebe que não pode. Pastor, quando vai uma outra criança na sua casa, como que você vai? E você está cuidando dela, sem a mãe ou com a mãe perto. Como que você vai agir? Como você age com o seu filho ou não? Normalmente, irmãos, eu não disciplino ou instruo crianças que têm pais. E os pais fazem isso. Por quê? Porque quem me chamou para isso? Mas acontece que toda casa tem regras. E se está debaixo da minha casa, segue a minha regra. Entendeu? Então, por exemplo, está lá um monte de adolescente lá em casa. E aí um fala um palavrão. Eu estou lá no quarto. O que eu faço? Imediatamente eu levanto. E eu chego na sala e pergunto, quem falou palavrão? Eu identifico, foi ele. Por favor, não fale palavrão aqui. Por quê? Porque eu não gosto, eu não quero. Ah, não sei o que, tal. Então, próxima vez que falar palavrão aqui vai ter consequência. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Eu vou atrás. Vai ter consequência. Eu vou atrás. Então, dentro da minha casa, certas coisas não acontecem. Não acontece. Você não gostou? Aqui dentro, não. Porque existem regras. E as regras, elas precisam ser cumpridas porque isso é uma disciplina. Amém, irmãos? Então, certas coisas você não pode aceitar. Você tem que ir lá e contar. E falar, esse pode chorar, eu não quero. Agora, a partir disso, nós vamos trabalhar por que aquela pessoa fala palavrão. Que ela acha normal, que é legal, e aí a gente vai navegar no futuro, né? Então, nesse momento, a criança se sente segura. Aquela pessoa que você falou com ela aqui, ela se sente segura, falando, nessa casa que eu quero ficar, porque aqui eu aprendo. Ou não, amém? Aí eu não escolho. Quando começa e quando termina, use a palavra não, quando realmente for não. Pois se você disser ao seu filho não e depois fazer, ele vai entender que é talvez. Quando começar a disciplinar fisicamente, estudos mostram que a partir de 2 anos uma criança já pode começar a ser disciplinada fisicamente. Mas essa disciplina tem que vir a diminuir ao longo dos anos. Pastor, mas eu não concordo com disciplina física. Amém. Não vou entrar nessa questão. Você que é o pai, você que decide. Eu não vou entrar nisso. Não agora. Amém? Dúvidas, irmãos? Alguma dúvida? Nossa, nenhuma dúvida, os irmãos querem ir embora correndo aqui, já está tarde. Estamos refletindo. Amém, amém. Oi. Amém. Estado, né? Esse ano a gente não tinha liberado para ele. Sim. E havia uma pressão, tipo, todos os amigos têm na igreja, toda da minha idade, uns 10 anos, e acabou com aquela rebelião. Né? A rebelião é básica. A rebelião é o básico que nós vamos encontrar.
Mas então, aí o que ocorre? Tem limite ou é sem limite? Tem algum limite? Ele precisa respeitar algum limite por alguma causa? Ou não? Porque esse momento é o momento de você trabalhar conexão com a criança, identidade e propósito. É nesse momento. Existe algum propósito em uma pessoa ficar, sei lá, 8 horas na frente do computador com propósito? Precisa trabalhar isso no coração, no entendimento, convicção. Por exemplo, irmãos, eu vou dar um exemplo. Na época, meu filho estava estudando. Eu estudei e passei no concurso público. E eu falei para ele, o meu salário é X. Falei para ele, é bom de conta. O meu salário é X. Falei para ele. Agora, multiplica esse salário por tantos anos. Deu um número desse tamanho. O número do salário. Agora, divide esse número por 100 questões, que foram as questões da minha prova. Eu fiz. Quanto custa cada questão? Eu falei, caramba, mas cada questão custa isso. É um número astronômico, irmãos, que dá. Se você tiver 20 anos de serviço, amigo, você dividir cada questão do concurso que você fez. Então eu falei, essa questão é o que você vai acertar e esse dinheiro que você vai ganhar para comprar o que você quiser. No futuro. Agora não. Agora você vai estudar. Isso funcionou no meu. Não é doutrina, não é regra. Pode não funcionar no seu. Você vai falar, eu não quero saber. Eu quero viver aqui na casa do meu pai. Então vai viver debaixo da minha regra. Você só faz a sua regra quando você tiver o seu. Aí você faz a sua regra. Por exemplo, quando você faz de adolescente, você vê tudo errado. Existe, assim, você vai ter que, por exemplo, eu, no meu caso, vou ter que ir lá, perdão para ele. Não. Não? Não. Isso aí é o seguinte, irmão. O que é passado é passado. 5 minutos é passado. Desde que tudo se fez novo. A esperança que eu tenho que fazer o certo é mais importante que fazer o errado. Então o certo vai prevalecer, porque Deus está comigo. E a questão da fala, né? Quando você falou uma coisa aí da mentira, né? Aconteceu comigo. Aconteceu uma coisa, mas aí eu já fiquei igual você continuar isso, você vai continuar fazendo um ladrão, tipo, impossivelmente, né? Quantas vezes você falou isso? Agora, se na memória, eu lembro. Pronto, agora você vai falar 100 vezes que você, para mim, eu te vejo como o cara mais honesto que eu conheço. Ponto. A questão é construir, irmão, pela fé. Você imagina se eu fosse retroceder todo o pecado, eu ia chegar lá em Adão. Cara, eu ia chegar lá em Adão, falando, caramba, Adão pecou, meu Deus, sair de lá de Adão até aqui, não procede isso. Dá para frente, né? Não, é assim, ó, passado é passado. Se alguém te acusa pelo passado, esse cara não é Deus, isso não é reino de Deus. Reino de Deus é perdão, é daqui para diante. Agora eu faço o certo, me mantenho no certo, que eu fiz errado, eu não quero saber. Por exemplo, Sansão, ele errou pra caramba. Chegou um dia que ele falou o seguinte, pelo menos pelos meus olhos, deixa eu pegar nessa coluna e derrubar tudo. Pronto, derrubou tudo, matou mais na sua morte que na sua vida. Acabou. Se isso vai servir de alguma coisa na sua vida, é para te dar a indignação para fazer o correto, o poder para fazer o correto. Ponto. É isso. Então, eu vou fazer mais coisa boa agora com esse recurso, desse bendito, desse culto que eu fiz no passado. Deus vai me honrar e vai prosperar. Ponto. Isso é fé. O resto, amigo, não tem procedência de nada. É tudo acusação, peso do diabo, lixo. Deus já não lembra mais essas coisas. Ninguém lembra, Deus não lembra, ninguém vai embora. Esses dias eu estava conversando com meu filho um detalhe que aconteceu lá no passado. Falei, pai, realmente, falei, cara, eu vacilei pra caramba naquele dia, né? Aí esses dias eu estava no aniversário aqui, ele falou outro do passado, que ele puxou minha cadeira, eu caí no chão. Pô, pai, vacilei pra caramba. Eu falei, isso é normal, vacila. A gente vacila, né? Mas não é isso que vai definir nada. O que vai definir é a revelação que você tem hoje. Hoje eu tenho a revelação, ele também tem. Acabou. A gente fala isso a título de aconteceu lá atrás. Senão você vai ficar com o seu espírito abatido. Né? Meu Deus, imagina se for levantar todos os erros que eu fiz no passado, você pedindo perdão aí para o mundo inteiro que eu errei. Eu errei que não foi com pouca gente, não, foi com muita gente. Mas isso está na conta de Deus, aleluia, já foi.
isso aí está tudo desconstruído, já foi, né? Já era, está na conta do lado. Agora a nossa conta aqui é outra. Para frente. Irmãos, essa matéria tem muita coisa para ser falada. Mas é muita riqueza, é muito exemplo, é muita bagagem. Então, talvez seja melhor a gente avançar e os irmãos buscarem de Deus aí e agirem com esses princípios, né, com a criatividade do Espírito Santo, né, e avançar. E se você tiver alguma dúvida particular, você me procura, que eu converso com você no particular e a gente destrincha tudo e vamos que vamos. Próxima aula não tem aula. Por quê? Porque eu vou viajar. Então não vai ter aula. A aula que vai ter vai ser as duas outras. Em agosto a gente quer fazer a nossa comunhão. Cada um traz um prato aí, traz um prato típico da sua cultura, né? Da cultura que você tem na família, né? Traz um prato. Pode ser bacalhau, camarão, picanha. Vai vendo aí. É de acordo com a sua gratidão, amém, irmão? Mas, pastor, eu sou tão grato que eu vou fazer um bacalhau nesse negócio. É de acordo com a sua gratidão. E aí a gente vai fazer a comunhão em agosto e vai ser os testemunhos. Deixa eu orar por você, amém? Amém. O Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar a bênção do Senhor. A bênção que enriquece, Pai, e não traz consigo dor alguma, Senhor.